Cumprimento a todos os ouvintes na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão a Jesus por este dia maravilhoso que estamos vivendo. Graças a Deus que nos dá vitória pelo sangue de Cristo. Eu quero convidar você mais uma vez, se ainda não conhece o nosso canal, se é pela primeira vez que está assistindo, dê aí um joinha e também se inscreva no canal para que o nosso trabalho venha prosperar. Ative o sininho para que todos os áudios, todos os vídeos, quer dizer, todos os vídeos venham chegar até você e que de repente as coisas podem mudar, porque o nosso trabalho é envolvendo o Senhor em nossas vidas, né? Esperando e crendo na mudança, porque nós precisamos dia a dia que o Senhor faça algo por nós que muda as nossas vidas, que faça a diferença em nós. Eu vou meditar no Salmo aqui, apenas num versículo que vai falar com a tua vida, o quanto você é precioso para Jesus. É o Salmo 33, que diz assim: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Maravilhoso, você é herança de Deus. Ele escolheu você. E nessa manhã gloriosa, eu creio que Deus está fazendo o melhor para a sua vida, para a sua felicidade. Porque o prazer de Deus é de ver os filhos felizes. Você vê que, se você é um pai de família, você sabe que a sua alegria é os teus filhos. É você despertar e ver o sorriso dos teus filhos. Então, o que o Senhor quer de nós hoje é gratidão. Que sejamos gratos a Ele pelo dom da vida, por tudo que Ele deu a nós. Eu quero dizer algo para a família hoje, para o pai e a mãe de família, e para os filhos. O Senhor, Ele nos escolheu como herança dele. E nós somos privilegiados. Apesar que para muitos é difícil encontrar a felicidade em Deus, encontrar Jesus. E depende muito, os filhos dependem muito dos pais para ser alguém feliz, para ser uma pessoa abençoada. Muitos irmãos vê hoje uma pessoa, por exemplo, um jovem que está nas drogas, um jovem que não teve força, que fraquejou, que caiu. A sociedade vê como uma pessoa que não vale nada, que não presta, que é uma pessoa que escolheu o caminho errado. Mas eu digo hoje, irmãos, que a pessoa pode ter escolhido um caminho errado, a pessoa pode ter fraquejado, mas quem é forte? E quem não cai? A palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós somos livres para fazer a escolha. Depende do que escolhemos, pode ser
o buraco. Mas há uma cegueira espiritual, há um tentador que está conduzindo as pessoas à perdição. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Você pode dizer, mas tudo é o demônio? Não, não é tudo é o demônio, ele faz parte, porque é ele que está arrastando os jovens. Há muitos jovens para as drogas, para o roubo. É ele que tenta as pessoas a cometer erros. Qualquer um de nós pode cair. Mas só que a palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu estou falando isto hoje, irmãos, porque eu tenho uma experiência de vida. Eu não vou contar tudo nesse vídeo. Vamos dividir em 2 ou 3 partes, conforme a vontade de Deus. E por isso que eu digo que influencia os amigos influenciam, né? E o que você passa na vida pode trazer consequências. Tudo que a gente faz aqui, a gente tem um preço lá na frente. E eu fui desorientada na minha infância, eu não fui uma pessoa que tive alguém que me ajudasse, que me aconselhasse, que me levantasse na hora que eu tropeçava e caía, né? Sabe, aquele pai que o filho caiu e ele vai lá e levanta aquele filho, sabe? Sopra os ferimentos. Então é muito isso que é importante na infância. E eu não tive isso e não culpo ninguém, porque são coisas que você tem que passar. Muitas vezes são coisas que você tem que passar e na caminhada aí é onde entra muitas outras coisas, né? Porque é o momento que você está passando e você não consegue ver saída. E a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo, e a palavra de Deus é toda verdadeira. E aquela ocasião, uma mulher que tivesse um filho, solteira, que não fosse casada, então ela era considerada como uma prostituta e aquela pessoa não tinha valor nenhum, até mesmo no meio da família, que de início, primeiro as pessoas reagirem são a família, a não aceitar. Isso aconteceu com a minha mãe, né? Ela me teve solteira e eu não tive um pai, eu nem sei quem é, né? Então, e aconteceu, né, que ela precisando trabalhar para me dar o sustento, né? Era jovem ainda, e a gente morava num lugar bem distante, muito longe de cidades. E aí minha mãe não tinha recursos ali. E a crítica caiu em cima, né? É a época, né? Assim, as pessoas até hoje não aceitam que as outras erram, né? E se esquece também que erra de igual modo. Então, aí eu já comecei a ter uma infância turbulenta, uma infância distante, as pessoas, né, não tinham muita amizade comigo, uma porque era interior, era um lugar muito afastado, as casas distantes uma da outra, eu não tinha amiguinhas para brincar. Então eu já estava ali reclusa mesmo, por mim mesmo,
né, me escondendo de mim mesmo, né? Então, e aí não condeno minha mãe, nossa Deus, que mãe maravilhosa, que mãe poderosa que foi a minha, né? Foi trabalhar veio do interior de Minas para São Paulo trabalhar para me criar. Mas a ilusão do mundo, né? O mundo tem uma ilusão muito grande, né? E minha mãe me deixou lá com a minha avó, e foi trabalhando, mandando alguns valores para meu alimento, para o meu sustento, mas naquela ocasião uma empregada doméstica era praticamente uma escrava, né? Trabalhava pela comida e pela moradia, essa é a realidade. Né? Não tinha leis que amparavam, né, o empregado doméstico, hoje já tem lei, hoje é diferente. Então, amigos, ali eu era muito solitária, então eu vivia mais nos matos, procurando frutos para se alimentar, frutos do campo, frutos que a natureza tem, né? Então era o meu alimento, era uma escassez, era uma fome muito grande na ocasião. Por isso que eu digo, eu não culpo ninguém, porque era um momento muito difícil, né? Que a minha família estava passando, minha avó já era idosa também, né? E não sabia lidar com a situação. Foi surpreendida porque, né, era uma família assim, né, conservadora, né? E aconteceu isso na família. Então eu ali era a ovelha pretinha, né? Então você sabe que a ovelha preta, né, a ovelha negra se destaca muito por causa da sua cor negra, né? E eu era a ovelha negra, então assim eu não era bem recebida, né? Mas eu não culpo, irmãos, de jeito nenhum a minha família. Era aquele tempo, era um tempo assim de muita ignorância, né? E o povo não tinha o conhecimento também, não conhecia verdadeiramente a Deus, como que Deus age numa situação dessa, né? Porque Deus é misericordioso, Deus não discrimina, ele ama, ele acolhe com muito amor. E ele já, nessa ocasião, já estava me acolhendo, ele estava cuidando de mim, ele preparava para mim o meu alimento. Eu, uma criança de 8 anos, guerreira, já corria atrás para conseguir alguma coisa para me comer. Fazia os meus brinquedos, que eu brincava com bonecas de milho, ia na roça do meu tio e, como um furacão, pegava 2, 3 bonecas de milho para me brincar com o cabelo do milho, né? Eram minhas bonecas. Então, já foi difícil. Assim, eu digo que essas brincadeiras eram maravilhosas. Mas o que foi difícil para mim foi o afeto que faltou. Sabe, o afeto da minha mãe que não podia, porque estava muito longe de mim. E eu cresci, queria lembrar que jeito que era o rosto da minha mãe, e não conseguia me lembrar, né? E minha mãe não ia até onde eu estava, porque não tinha condições. E depois até que chegou um tempo que alguém cuidou de trazer nós até São Paulo. E aí eu comecei uma outra trajetória. Minha vida já mudou completamente.
Aí eu já estava com 10, com 11, fui fazendo 12 anos, 13 anos. E já comecei a ter amigos e não eram amigos assim que você podia dizer. Os amigos que, sabe, bons. Já eram pessoas também que já tinha uma índole duvidosa, né, um caráter já moldado para fazer as coisas erradas. E aí pronto, aí minha vida começou assim. Aí já não tinha mais controle, né? Já fiquei uma menina rebelde, né? Já cresci ali, né? Com falta de afeto. O que que acontece com um filho que não tem um teto familiar, né? Que eu digo não é uma casa, é um teto familiar, uma cobertura da família. Ele vai crescer como, né? Então, aí eu já parti para outra, a alegria, né? Do mundo, a felicidade do mundo, que ela não existe, é só uma ilusão, né? Fui procurar alegria, fui procurar alívio para a minha alma, porque já era uma adolescente aflita, já era uma adolescente que não tinha esperança de coisas boas acontecer. E aí me envolvi com amizades, e a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. E aí foi só acontecendo coisas desagradáveis na minha vida, né? Fui afundando a cada dia. Aí já conheci, o primeiro vício que eu conheci foi o cigarro, e depois comecei a praticar roubos para sustentar o vício. Comecei a roubar cigarros da minha tia para fumar. E olha aí como que é a vida, viu? Olha que a mãe tem que estar atenta com o filho, prestando atenção no que está acontecendo com seu filho, porque se ele se sentir só, ele vai procurar o que fazer. E muitas vezes vai encontrar o que fazer e não faz coisas boas. E aí eu comecei assim, né? Já comecei no vício do cigarro, depois já conheci outras pessoas, aí já comecei no vício da maconha, comecei a fumar maconha, a frequentar as noitadas, e daí foi. E de repente, irmãos, eu me encontrei no fundo do poço, que essa história eu vou contar detalhadamente, porque as pessoas dizem: olha, não fala mais, esqueça o seu passado. Nunca esqueci, não consigo esquecer, porque foi algo que marcou a minha vida. Eu tive uma experiência com Deus, né, com o diabo, primeiro Satanás, e tenho uma experiência com o Senhor. Então, eu não posso deixar de falar o que aconteceu, porque eu não tenho vergonha. Eu não tenho de quem envergonhar, porque eu fui isso ou aquilo. Porque, amigos, vocês vão saber o que Deus fez na minha vida. A história vai continuar ainda. Vocês vão saber o que Deus fez na minha vida. Então, o Senhor já me escolheu desde o ventre. Não importa que muitas vezes a pessoa está lá atolada na lama e o povo só critica, só joga pedra. Isso aí vai morrer, isso não presta não. Isso aí vai se acabar. São uma pessoa inútil. Não fala assim. Só confia que Deus pode mudar a vida dessas pessoas. Né? Ela caiu, como todo mundo cai. Quem não caiu literalmente? Quem nunca caiu? Então, a gente cai, espiritualmente a gente cai, né? E eu caí, eu tive a primeira queda, a segunda, a terceira, e só fui caindo, né? Então, mas só que Deus estava me vendo,
né? Deus estava olhando por mim, né? Porque nesse mesmo salmo, né? Seguindo adiante aqui, porque eu li para os irmãos foi o verso 12, né? O salmo 33, 12. E aqui no verso 13, a palavra do Senhor diz: o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Então, quer dizer, Deus, Ele estava me vendo, né? Mesmo que eu estava num caminho tortuoso, é, veredas diferentes, né? Que eu não escolhi andar nos caminhos de Deus, Ele estava me vendo. Ele estava cuidando de mim. Para você ter uma ideia, o Senhor preparava tudo para mim, Deus da infância, desde quando eu era. Deus da infância, desde de mim bebê, o Senhor já estava cuidando de mim. Né? Então eu era uma menina guerreira, eu vi que eu tinha que lutar por mim. Né? Eu tinha que fazer alguma coisa por mim desde criança. E mais uma vez eu digo, eu não culpo ninguém, muito pelo contrário, aprendi a amar a minha mãe, amar a minha avó. E eu era muito difícil de se lidar quando era criança, porque eu me tornei uma menina rebelde, né? Então, e não compreendia muito o conselho deles, mas isso aí já foi bem depois, né? Isso aí. Então, a formação psicológica minha já tinha sido afetada, né? Então, eu já estava transformando em outra pessoa diferente do que eu sou agora, né? E de que eu devia de ser naquela ocasião. Só que Deus já estava olhando por mim, como está olhando por você, pelos teus filhos. A gente vai continuar essa história no próximo, não sei até quando Deus quer, o tempo que Deus vai permitir. Mas a minha história você precisa conhecer para você acreditar em Deus. Se você tem alguém na tua família que pegou o caminho errado, que não venceu a ilusão, que escolheu, né, a vida fácil, que pensou que era fácil, mas não é. Então, eu vou passar experiência para os ouvintes. Você vai saber lidar com a sua família, com o teu filho, com a tua filha, na fase de pré-adolescência, né, o momento que os filhos ficam, escolhe, né? Eles já acreditam que eles já têm condições de fazer escolhas, e aí começa aquela confusão familiar, né? Aquela falta de entendimento entre a família, né? O pai não compreende o filho não compreende o pai. Mas aqui, durante esse tempo desses vídeos que eu vou colocar no canal, vai ter muitas coisas que vai ajudar muitos, tá bom? Hoje eu já tenho uma idade avançada, né? Assim, eu já tenho 65 anos e conheci muitas coisas que eu vou passar para os irmãos. Não tenho vergonha de falar. A verdade nunca se deve de esconder. E a mentira nunca se deve mentir. A melhor coisa é ser verdadeiro. E eu vou orar nesse momento e vou clamar a bênção do Senhor para esse lar, para essa mãe, para esse pai, para esse jovem, por essa criança, enfim, por todos, para que Deus venha manifestar a luz, como manifestou em minha vida. E hoje eu honro a Deus pelo que eu vivo, pela felicidade que eu tenho dentro do meu coração. Sou simples e passo para os irmãos na simplicidade, porque eu sou simples, eu não sou uma pessoa tão sábia, porque sábio é Deus
Ele é a sabedoria, Ele é dono da sabedoria, né? Mas a gente passa o que a gente tem, né? O que eu vivi, o que Deus fez e está fazendo por mim, isso eu vou passar para os irmãos. Que Deus abençoe nós, em nome de Jesus, que tudo de bom venha acontecer daqui por diante em sua vida. E este jovem que está me ouvindo, vai ser bom para você, você vai se encontrar. Você vai se encontrar dentro de você, porque a gente se perde dentro da gente. Quando a gente pende para o caminho errado, a gente se perdeu dentro de nós mesmos. Aí depois que você se perde dentro de você, aí você vai encontrar outras pessoas de igual modo que vai te arrastar também, né? E aí fica difícil. Mas nós vamos conversando aqui no canal, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade. Me dai sabedoria, Senhor, palavra de conhecimento. Neste momento de oração, meu Deus, que a oração venha ter um efeito, que a oração, Senhor, venha cobrir os ouvintes nesse momento. Venha conceder a eles a bênção do Teu Espírito. Que o Senhor, nesse momento, venha escolher a cada ouvinte a dedo para abençoar neste dia. Este dia é importante porque pertence a Deus, como as nossas vidas. Somos gratos, Senhor. Somos gratos pelo dom, o dom da vida. Por aquilo que o Senhor concedeu a nós até o dia de hoje, a vida. Muito obrigado, Senhor, por este ouvinte que está me ouvindo agora. Que o Senhor possa, assim, fazer algo, Senhor, no coração dele, mudar a sua história, escrever outra história, como o Senhor escreveu a minha. Porque até então a minha vida foi muito difícil até o Senhor chegar. E quando o Senhor chegou, o Senhor escreveu. E eu vivo a história que o Senhor escreveu hoje. Que a experiência de vida que eu tenho, Senhor, venha ajudar muitas pessoas. Porque o Senhor nos deixou aqui para isso. Para que um ajude o outro. Para que ninguém ande sozinho, mas ande em dois. Porque quando um cai, o outro fica em pé. O que está em pé ajuda a levantar o que caiu. Então nós estamos assim, Senhor, nós somos assim, uns pelos outros, uns fazendo pelos outros. Senhor, que assim cumpra, Senhor, os mandamentos do Senhor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E aquele que ama, ajuda. E eu estou aqui, Senhor, para ajudar, para passar aquilo que o Senhor permitiu que eu passasse na vida. Para ajudar outras pessoas que estão entrando agora, outras pessoas que já estão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha dar sabedoria para nós e que o Senhor venha libertar essas vidas do outro lado, porque a Tua palavra é fiel. Tu diz na Tua palavra, conhecereis a verdade vos libertará. E a palavra do Senhor é a única verdade, e é essa que nós temos que levar. É sobre Ti, Senhor, que nós falamos. É sobre a Tua palavra que nós pregamos, Senhor, para ajudar aqueles que ainda não alcançou vitória, para aqueles que ainda estão passando pelas ondas pesadas. Que o Senhor venha abençoar nessa manhã,
Em nome de Jesus, que a partir de hoje, Senhor, este jovem, esse adolescente, esse pré-adolescente que está me ouvindo, esse que está desiludido, que amanheceu neste dia, mas parece que o dia para ele não clareou, que o sol não brilhou. Senhor, que ele venha ser alcançado, que ele venha separar a noite do dia, que ele venha se alegrar no brilho da luz, no brilho do sol. Que o sol venha brilhar, Senhor, para ele hoje. Que o sol da justiça venha brilhar nos lares, venha brilhar, Senhor, nas famílias, meu Deus, em nome de Jesus. Nos alcance hoje, abençoa, pela graça de Deus. Amém, Jesus. Deus abençoa você, ouvinte, na paz de Jesus. Curta o nosso canal, viu? Dê um like aí, aperta o sininho, porque o nosso trabalho está começando e ele vai se estender com a ajuda de Deus e com a sua ajuda também. Beijo no coração de todos. Fica na paz.